Oi, eu vou explicar para vocês mais sobre Tiradentes. Então, ontem foi feriado, dia 21 de abril, né? E como vocês sabem, sim, então ele é um feriado nacional muito importante para o nosso país. Então, a gente precisa conhecer mais sobre quem foi essa pessoa e o que ele fez na história que mudou muita coisa relacionada ao nosso país, tá? Então eu vou começar lendo e explicando um porquê dessas imagens aí do lado. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente. Era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo que era produzido pela colônia, como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos. Com isso, o povo vivia oprimido. Nesse contexto, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Ele desempenhou várias funções, como tropeiro, minerador, fez parte do regime militar dos Dragões de Minas Gerais e até dentista, profissão esta que lhe rendeu o nome de Tiradentes, tá? Então, aqui esse mapa do lado tá mostrando de laranja Portugal e o verde Brasil. Então, assim que eles descobriram, né, encontraram essas terras aqui, eles dominaram a terra e tudo que era deles lá. Então, tudo que era importante, tudo que era produzido, tudo que era encontrado aqui, tudo que era, esses lucros todos eram colocados nos navios e levado tudo para Portugal. Então, todas as riquezas encontradas era levado tudo para Portugal. Então, sai do Brasil para Portugal. E esses impostos eram muito altos. Então, se a pessoa, por exemplo, retirou o ouro dela, achou ouro, se ela não pagasse o imposto para a coroa, ela tinha penalidades muito grandes. Então, até a prisão aconteceria ali naquele momento. E então eles tinham muitos militares vigiando o tempo todo e acompanhando tudo que acontecia. Minas Gerais é um estado que desenvolveu, né, Minas, por encontrar muitas minas de ouro na região. Então, era muito observado e acompanhado essas retiradas de ouro. Então, a coroa pegava ali sua parte, então todo mundo era obrigado a pagar esses impostos, a dar a parte da coroa do rei de Portugal, tá? Então era tudo levado para Portugal. Em meio a essa época, né, a gente está falando que em 1822, nasceu o José da Silva Xavier, que a gente conhece aqui como Tiradentes, tá? Profissão essa de dentista, que não é a que a gente conhece hoje. Era mais tratar quando o dente já não tinha mais solução, que acabava retirando esses dentes, tá bom? Então, vamos para a próxima. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil. Ele queria que a nossa pátria fosse livre. Então, decidiu se unir a outras pessoas que tinham o mesmo objetivos. Entre eles advogados, poetas e padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido à sua boa oratória e espírito de liderança, foi escolhido para comandar um movimento conhecido como Inconfidência Mineira, ocorrido em 1789. Então, Tiradentes, como ele era um bom falante, né? Sim, se organizou, reuniu com várias pessoas e ele estava inconformado com essa cobrança excessiva de impostos da população. Então, ele estava ali se organizando porque ele queria que o Brasil fosse independente, que ele não dependesse mais de Portugal e que ele tivesse seu governo próprio. Então, que ele parasse de mandar os recursos para fora e ficasse tudo no nosso país para poder organizar o nosso país. Então, ali, sem os militares perceberem e nem a coroa perceber o que estava acontecendo, ele começou a reunir com pessoas inteligentes, pessoas que conversavam, pessoas que movimentavam a região,
né? Teve poetas, cadê aqui? Poetas, advogados, para poder se unir com várias pessoas e assim poder derrubar o governo de Portugal e deixar eles para lá e que a gente pudesse montar o nosso próprio governo. Então essas reuniões estavam acontecendo e estavam indo muito bem, né? Tudo escondidinho, ele todo mundo se resolvendo e tendo ver o que ia acontecer. Então o objetivo era fazer no chamado Dia da Derrama, em que era cobrado à população uns impostos atrasados, um protesto alertando as pessoas sobre o plano de libertação e em seguida prendesse o governador Visconde de Barbacena. Mas o plano não deu certo. Tiradentes foi traído por um companheiro de luta, Joaquim Silvério. Joaquim devia 700 contos de réis a Portugal. Para ter a dívida perdoada, entrou no grupo de Tiradentes, se informou do plano e denunciou ao próprio Visconde de Barbacena. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um plano, né? Para poder derrubar a coroa. Então, eles fizeram um plano, tá? Em que eram cobrados a população os impostos atrasados. Então, eles fizeram um plano, a coroa imaginou que estava acontecendo essas reuniões, chamou essa pessoa, o Joaquim, que devia dinheiro para Portugal, falou, vou perdoar sua dívida, mas você vai se infiltrar nas reuniões, vai entrar nas reuniões como se você quisesse participar e vai nos informar de tudo que está acontecendo. Então ele entrou, se informou, viu que o Tiradentes era uma pessoa muito importante daquele grupo, tá? E passou todo o plano que eles estavam tramando ali para a coroa. Então ele denunciou tudo o que ia acontecer. 34 membros do movimento foram presos, acusados de traição à coroa portuguesa. 11 deles foram condenados à morte, mas todos tiveram as penas amenizadas, menos Tiradentes. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Joaquim da Silva Xavier disse: jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpra a minha palavra, tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal. Então, todo mundo foi preso, ficaram ali muito tempo preso, tá? Muitos tiveram as penas perdoadas, mas somente o Tiradentes teve a pena de morte, que foi enforcado em praça pública. Depois que ele enforcou, né, eles esquartejam o corpo dele para poder a população ficar com medo e parar de querer pedir a independência do Brasil. Então, eles faziam esse tipo de situação para provocar medo na população, para que elas não fizessem mais nenhum movimento. Porque se fizesse mais movimentos, aqui a penalidade seria daquele tipo. Então, eles faziam esse tipo de justiça, vamos dizer assim, né? Para poder causar medo na população e ela não fazer mais esses movimentos. Então, Tiradentes teve aí a pena de morte no dia 21 de abril. A bandeira de Minas Gerais, ela é composta por um triângulo vermelho sobre o fundo branco, contornado pela expressão em latim libertas carceratamen, né? Em latim, tá bom? Lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. O triângulo remete à Santíssima Trindade e foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos participantes do movimento da Inconfidência, que buscava a libertação da coroa portuguesa. Já a frase em latim foi proposta por Alvarenga Peixoto, outro inconfidente, e foi retirada de um versículo do poeta romano Virgílio. Então, a bandeira de Minas Gerais, ela é uma bandeira pensada por Tiradentes. Por isso que é interessante colocar para vocês verem que a ideia foi permanecendo na região. Então, assim, a independência do Brasil hoje começou lá com o Tiradentes. Então, esse pensamento de liberdade. Então, esse movimento que o Tiradentes fez lá
foi depois dessa data que ele, né, que aí ele morreu em praça pública, outros movimentos foram acontecendo no Brasil pedindo a independência até chegar de fato acontecer a independência, até não ter mais saída e ter que acontecer a independência do Brasil. Então, o movimento do Tiradentes foi muito importante por esse motivo, por ele ter trabalhado e induzido muitas pessoas a pensar sobre a independência do Brasil. Então, a atividade de hoje, para vocês fazerem em casa, vocês vão pegar aquele caderninho que a gente já havia falado, tá? Que tá em casa. Vão fazer uma pesquisa sobre a biografia de Tiradentes e escrever no caderno, tá? Então, vocês vão procurar saber quem é o Tiradentes, qual o nome dele, que profissão ele fez, tá? Isso é biografia. Conhecer a pessoa do Tiradentes, tá bom? E escrever esse textinho no seu caderno para você conhecer um pouco mais sobre Tiradentes, porque ele foi uma figura extremamente importante para acontecer a nossa independência do Brasil de fato, mais alguns anos na frente, tá? Que a gente vai ter mais momento para a gente falar sobre a independência do Brasil, como aconteceu. Então, depois que você terminar a atividade, você me envia uma foto dessa biografia, dessa pesquisa, certinho? Um abraço, um beijo.